É com muita alegria que estou aqui hoje para fazer mais um estudo para o grupo de estudos espíritas Rita de Cássia e a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. O meu nome é Débora e antes de iniciar as nossas reflexões, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, ilumine as nossas mentes e corações, a fim de que possamos beber da fonte da água viva do Evangelho. Que Ele nos inspire nesse estudo de hoje, a fim de que ele possa ser útil, proveitoso, feliz para cada um de nós. Nós vamos refletir sobre uma passagem que está no Novo Testamento. O tema do nosso estudo é sobre a lâmpada. E a passagem está em Lucas, capítulo 11, versículo 33, quando nós temos uma fala de Jesus. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. Essa é a tradução que está na Bíblia de Jerusalém e nós a escolhemos porque nós encontramos essa parábola conhecida como a parábola da candeia aqui apresentada com a palavra lâmpada. Mas o simbolismo é o mesmo, porque a candeia era o objeto, o instrumento de iluminação utilizado naquela época em que Jesus viveu, aqui esteve entre nós, encarnado. Mas nós temos a lâmpada elétrica, que nós acendemos quando queremos iluminar uma casa, um quarto, uma rua. Então nós já vemos nessa compreensão que Jesus sempre traz com as suas parábolas, através de simbolismos, a grandeza do ensinamento do Mestre. Ele vai nos mostrando, através dessa simbologia da lâmpada, da candeia, profundas reflexões que se tornam imortais e são acessíveis para todos nós ao longo dos séculos. Porque Allan Kardec vai fazer uma reflexão no capítulo 24 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, na qual ele apresenta outras passagens em que esta mesma parábola da candeia está presente. Ele cita uma passagem que está no capítulo 8 de Lucas, versículo 16 a 17, e outra que está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Lembrando que a parábola da candeia também está em em Marcos, capítulo 4, versículo 21. Então, nós temos diversas passagens mostrando essa reflexão do Mestre Jesus. E Kardec, voltando aqui a Kardec, ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz logo no início desse capítulo a reflexão sobre a candeia, sobre o alqueire, e porque fala Jesus por parábolas, mostrando para nós, logo nesse início de reflexão, que vai do item 1 ao item 7, essa beleza do ensinamento do Mestre Jesus através de parábolas, porque é um ensinamento imortal e que respeita a própria evolução do conhecimento, do pensamento, da humanidade e de cada indivíduo. Então, na parábola da candeia, ela traz ali elementos de reflexão que eram acessíveis para aquele grupo que estava ali ao redor de Jesus, ouvindo esses ensinamentos, né, do próprio Mestre Jesus, e também para nós hoje, no século XXI,
que já evoluímos, né? Graças aí às leis divinas que trazem em si o progresso, né? Que trazem em si a nossa própria necessidade de sermos cada vez mais felizes. Então, nós temos essa íntima necessidade de evoluir, de ampliar a nossa visão, de ampliar o nosso conhecimento, de ampliar o nosso entendimento acerca da vida, de nós mesmos, do mundo. E aí vamos nos perguntando, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa vida. E a doutrina espírita vai elucidando, trazendo luz, né, para a nossa melhor compreensão de todo esse tesouro de ensinamentos que já estavam ali contidos nos ensinamentos de Jesus. Então, Kardec vai trabalhar isso, né, que Jesus fala por parábolas, né, mas isso em si não é um mistério, ele não está colocando o ensinamento debaixo do alqueire, que era ali tanto um recipiente, né, para guardar grãos e até o próprio óleo que alimentava a candeia, mas também era uma medida, né, utilizada na época para os próprios grãos. Então, o alqueire é algo que, se eu coloco ali a candeia debaixo de alqueire, eu vou ocultar a luz. E Kardec mostra belamente aqui nesse início do capítulo que Jesus nunca pretendeu ocultar nenhum ensinamento através das parábolas. Mas sim, essas parábolas são como essa semente que é depositada nas mentes e corações de cada um de nós, semeada pelo Mestre, e elas vão se desenvolvendo à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso senso moral, a nossa compreensão, à medida que nós vamos caminhando na nossa jornada evolutiva. Mas o conhecimento, a compreensão, o ensinamento já estão ali contidos em germe. E aí nós pensamos também nas potências da alma, porque a parábola da candeia, quando nos diz, né, não coloque a candeia, que é essa lâmpada, debaixo do alqueire, né? Coloque no candelabro, ou seja, no lugar onde ela possa cumprir a sua função mais alto, a fim de que ilumine, né? A fim de que os que entram vejam a luz. Então, nós podemos pensar também, através dessa parábola, sobre as potências da alma, que são essas sementes que ficam ali latentes em cada um de nós, filhos de Deus, criados por Ele, com essas potências divinas, a fim de que, à medida em que nós formos evoluindo, elas possam ir sendo desenvolvidas, sendo ampliadas, sendo aproveitadas por nós na nossa vida. Então, é essa riqueza da parábola do Mestre, nos mostrando a luz do conhecimento da própria doutrina espírita, que chega ali em meados do século XIX, iluminando a humanidade. E a luz do próprio conhecimento que vem com o progresso da humanidade. E esse progresso sempre se faz dentro de um planejamento divino, em que nós somos amparados por espíritos mais com grau de adiantamento moral, intelectual mais amplo, maior do que o nosso, a fim de que eles façam alavanquem, né? Avancem o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada coletiva e individual. E cabe a cada um de nós, ativando essas potências divinas, através de uma maior compreensão de que nós não estamos sozinhos no mundo,
de que nós somos filhos de Deus, de que as leis divinas são de amor. Então, na medida em que eu pego essa candeia das minhas potências da alma e elevo ela, compreendendo que eu sou filha de Deus, nessa elevação de pensamento, eu me conecto a essa força soberana da vida, como tanto nos fala o Espírito Miramês através da psicografia de João Nunes Maia. Essa força que é a luz maior do universo. Através do Mestre Jesus, luz do mundo, luz desse planeta. Por isso ele é o caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai, que nos conduz à felicidade real. E quem vive os seus ensinamentos, por isso é o caminho, verdade e vida, quem vive os seus ensinamentos caminha no sentido da felicidade. Vai se aperfeiçoando, vai progredindo espiritualmente, vai evoluindo, vai ampliando sua capacidade mental, perceptiva, espiritual, através da vivência do amor, caridade. Eu trouxe hoje, primeiramente, essa imagem da evolução que Kardec traz nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala da fé raciocinada, que o homem, ele diz aqui no final do item 4 desse capítulo, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência aos homens, a todos nós, para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Havia chegado a hora, ali, meados do século XIX, em que era impossível viver uma fé cega, E a fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos traz, ela se revela pela compreensão. Eu preciso compreender essa fé. Ela precisa ter essa base para que ela possa sustentar o edifício da minha vida, digamos assim, Essa base que me dá o alicerce possível para que eu edifique a minha vida em novos patamares de existência e de vivência. E ele segue: é então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. E aí a gente já entra num outro ponto muito bonito dessa parábola, que é a fé. A fé raciocinada, a fé viva, a fé ardente, que sustenta a nossa caminhada, não importa o que nos aconteça, porque aí não estamos sozinhos no mundo. Nessa compreensão, nós temos já a identidade dos filhos de Deus. Nós vivemos essa identidade. Mesmo que ainda não a compreendamos, não consigamos ainda compreender Deus, as leis divinas, mas nós já percebemos qual é o caminho. Nós já sabemos qual é o caminho. Então, através do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer e da compreensão que vai se ampliando na medida da nossa caminhada, do estudo, do trabalho, da meditação sobre esses ensinamentos do Mestre Jesus, nós vamos ganhando fé, conquistando fé, porque ela é uma potência da alma. E no hino à caridade do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, à época, que está na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala da fé, esperança e caridade. Mas acima de tudo está a caridade. Porque a caridade, como está também no capítulo Fora da Caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela abrange todas as virtudes. Mas é bonito pensar nessa tríade: fé, esperança, caridade. Nós vemos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, que apresenta ali um grupo de espíritos chamados espíritos felizes, porque eles todos apresentam essa condição na sua fala, logo após o desencarne. Kardec vai, assim como nos demais
grupos que ele apresenta em seguida, mas nesse, né, ele vai apresentando ali o perfil desses espíritos quando encarnados. E aí ele fala: homem de bem, sentimento inato do bem para outro, tinha fé ardente, o outro tinha fé espírita, outro caridoso. E aí a gente entende que quando Kardec usa a palavra caridoso, é dentro do contexto do entendimento da caridade, conforme a doutrina espírita nos mostra, né? Vivendo a benevolência, a indulgência e o perdão, e esse âmbito do conjunto de todas as virtudes, né? O apóstolo Paulo, no último texto desse capítulo Fora da Caridade, não há salvação, nos diz: quem se guia pela caridade jamais se transviará. É um texto belíssimo dele. Então nós vemos como esse âmbito da candeia, da reflexão sobre a candeia, é justamente dessa ampliação de sentimentos e de compreensão, de raciocínio. É sentimento e razão que nós vamos desenvolvendo. E para desenvolvê-lo, nós precisamos pegar essas potências da alma e alçá-las à fonte geradora da vida, a força soberana da vida, nessa vivência do Evangelho do Mestre Jesus. Eu trouxe aqui dois livros, né? Eu trouxe alguns livros assim para a gente pontuando a nossa reflexão e trocando ideias, ampliando aqui com esses benfeitores espirituais, né? Nós temos na doutrina espírita um grande tesouro, que são os livros espíritas, né? A codificação kardeciana, e se nós pensarmos nos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, quanta riqueza! Quase 500 livros, se não me engano. E outros que nós temos também de médiuns tão valorosos da doutrina espírita, Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, Miramês, que já citamos, com João Nunes Maia, né? Mas nós temos no benfeitor Emmanuel um grande professor do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Devemos a ele uma imensa gratidão, temos por ele uma imensa gratidão, melhor dizendo, porque Emmanuel nos dá essa compreensão com tanta nobreza de caráter, de luminosidade, iluminando as nossas vistas para que nós consigamos de fato compreender a melhor maneira de agir no mundo, de sentir, de pensar, de viver. E ele se dedicou, né, junto a Francisco Cândido Xavier, nessa nossa instrução. E eu valorizo muito o trabalho deste benfeitor. E eu trouxe a parte final de um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 166, Posses Definitivas. Ele analisa, né, ele parte de um outro versículo, que está em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus. É um outro versículo, mas fala dessa vida em abundância, dessa luz que nos ilumina. E olha como Emmanuel termina esse texto. Ele diz assim: sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, essa beleza trazida aqui por Emmanuel, a lâmpada, Jesus veio ligar a lâmpada do nosso coração, a usina do amor de Deus. Eu achei essa imagem profundamente enriquecedora para a nossa reflexão. E outra trazida por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
Quando ele, na terceira parte, que ele se dedica às potências da alma, e ele inicia pela vontade, ele nos diz logo no início: o estudo do ser, a que consagramos a primeira parte desta obra, deixou-nos entrever a poderosa rede das forças, das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está por outra forma expresso nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Sufis Ferdowsis. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Nós podemos unir, né, essa linda imagem que Leon Denis traz, com o que Emmanuel nos traz, nessa compreensão mais ampla da candeia que nós devemos colocar no candelabro, da candeia que nós devemos cultivar, buscar e cultivar em nós, das verdades espirituais que nos são reveladas através da doutrina dos espíritos. Mas Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparado. Imagina, precisa ser espírita para conhecer tudo isso. O próprio Allan Kardec nos traz no capítulo Fora da Verdade, Fora da Caridade não há salvação, perdão, que não existe base para nós entendermos o fora do espiritismo não há salvação. A salvação, a felicidade está na vivência da caridade, porque ela é acessível a todos. Então, as verdades espirituais, esse amparo divino, está sendo distribuído, como sempre foi, em abundância, por todos os cantos desse planeta, por todos os cantos do universo. No livro Céu e Inferno, no capítulo 3 da primeira parte, o céu, Kardec nos diz que a vida e a atividade em toda parte, que Deus está em toda parte. Então, não podemos pensar nessa compreensão das bênçãos divinas nos trazendo tanta luz para nosso entendimento, dentro de um segmento específico de pensamento cultural, de um país, de uma época, de uma cidade, de um estado, de um planeta. O irmão Jacó, no prefácio do livro Voltei, ele traz uma reflexão para nós espíritas. E eu achei interessante justamente porque fala dessa compreensão maior, né? E que nos ajuda. Ele nos diz, nesse texto que ele intitula A Luta Continua, ele diz assim, ele diz para nós espíritas nos ajudarmos a nós mesmos. E ele fala assim, guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Código da sabedoria celestial. Então estejamos nós, espíritos imortais, onde estivermos, encarnados ou desencarnados, em que época for, em que planeta for, em que cultura for,
em que âmbito religioso, filosófico for, científico, o Evangelho, os ensinamentos do Cristo são o código da sabedoria celestial. Então, essas verdades espirituais, as leis divinas, que o Livro dos Espíritos nos explica que estão na nossa consciência, e essa é a nossa grande sorte, eu gosto de pensar assim, porque como elas estão na nossa consciência, mesmo que nós nos percamos do caminho da felicidade, nós sempre retornaremos a Ele. E até a imagem do pastor, de Jesus como bom pastor, nós somos atraídos magneticamente, porque as leis divinas estão em nós. A lei de progresso está em nós. A lei de amor, de justiça e caridade está em nós. Deus está em nós, Deus está em toda parte. Então esse código, ele é acessível e está em nós através, na nossa própria consciência, aguardando também o nosso esforço para desabrochar. Ele não está circunscrito a nenhum grupo, a nenhum tipo de ideia que fragmente o grupo maior, que é o dos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos em humanidade. Então, por isso que a caridade é o caminho da felicidade e que ela é acessível a todos. Então, essa verdade que nos ilumina a vida, ilumina no sentido de ampliar a nossa visão, ela nos convida a uma vivência renovada a cada dia. Ela nos convida à autoeducação. Ela nos convida a esse querer viver uma vida mais condizente com o amor que irradia do Pai. Então, à medida que eu vou me auto-burilando nesse sentido, me aprimorando, buscando e querendo conscientemente cada vez mais essa renovação íntima, com muito esforço, aprendendo a cada experiência, e por isso nós precisamos aprender, né? Jesus nos ensina a perdoar, porque nós também precisamos, queremos e ainda precisamos ser perdoados. Nós precisamos amar o próximo, o inimigo, no sentido do respeito, porque o amor também é um sentimento que se conquista, que se amplia com o retorno do amor, mas ele não pode ser condicional, então eu preciso respeitar o outro. Eu preciso olhar para o outro como filho de Deus. E quando eu conquisto essa compreensão, eu fico mais tranquila, porque eu percebo que tudo está bem, tudo está a meu favor. Essa é a fé viva. E aí eu consigo iluminar a minha consciência, porque eu não faço essa reflexão, eu chego a essa vibração íntima, né, que me sustenta, que me aquece o coração, que me ajuda a pensar melhor sozinha. Eu percebo que eu tenho um espírito protetor ao meu lado, que a doutrina espírita nos explica que cada um de nós tem o seu espírito protetor. Então eu já vou assim, colocando a candeia no candelabro. Depois eu me lembro, né, que Jesus é o mestre, guia e modelo da humanidade, ou seja, de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Eu aumento essa lâmpada. E aí eu compreendo que Deus está nesse planejamento divino, nos alimentando com seu amor, que as leis divinas, elas regem as nossas vidas para o melhor, para o nosso progresso espiritual, e que à medida que eu compreendo o objetivo da minha encarnação, aperfeiçoamento, e eu também ir colaborando com
a criação divina, como eu posso, aprendendo a ser útil, aprendendo a praticar o bem, saindo na neutralidade. Eu não faço mal, porque a gente entende o mal como as grandes dificuldades que nós vemos, né? Quando abrimos o jornal. Mas os espíritos nos dizem, lá na escala espírita, eles falam sobre os espíritos neutros. E é muito ruim ser neutro. É um ócio espiritual. A vontade precisa ser ativada, essa potência que Leon Denis nos diz que nós temos. É tida como a mais importante. E ela precisa ser ativada e trabalhada na direção do bem. Ou seja, não basta não praticar o mal, é necessário praticar o bem. Porque aí eu me coloco a favor dessa corrente da vida. É como se eu fosse, né, ali, você tem o rio e nós estivéssemos querendo nadar contra a corrente ou ficarmos parados com uma pedra. Essa seria uma neutralidade. Né? Podemos pensar nessa imagem assim, para desenhar um pouco essa ideia. Mas quando eu me conecto ao Pai, à fonte da vida, eu compreendo melhor as suas leis, eu compreendo o seu amor, e é isso que os espíritos felizes, ali no capítulo 2 da segunda parte do Céu e Inferno, mostram essa compreensão de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, a compreensão das leis divinas, a vivência da caridade, e como isso traz felicidade. E eles desencarnam com uma lucidez, assim, poucas horas depois do seu desprendimento, já trazendo instruções, já querendo ajudar, e dizendo: é tanta luz, não temos palavras para explicar isso, né? Na linguagem humana. Eles falam de luz, de atividade, de vida, de abundância. Vida em abundância. Então nós vemos, né, a leveza que eles têm. E eu, refletindo sobre a lâmpada, eu também me lembrei de uma outra passagem aqui no livro Voltei, do irmão Jacó, que é um livro que eu gosto muito. Eu também tenho profunda gratidão pelo irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, né? Um grande e valoroso empreendedor, inovador, colaborou tanto para a área cultural do Brasil e também para o movimento espírita, e quis escrever depois aos irmãos espíritas para contar o que acontecia, né? E ele, com muita coragem, fala da sua experiência. É muito bonito. Ele fala dessa iluminação interna que a gente vai trabalhando e conquistando. E ele foi o responsável por trazer o fonógrafo para o Brasil, que foi uma invenção de Thomas Edison. Então ele tinha profunda admiração, uma ligação com esse nosso benfeitor da humanidade, né? Ele que foi, né, que criou a lâmpada elétrica incandescente, o cinematógrafo e outras invenções que são profundamente utilizadas por nós hoje, até meio banais, né? Tidas como banais, porque já são do nosso dia a dia, mas ele trouxe essa luz para a humanidade com as suas invenções. E a lâmpada foi ali, se não me engano, em 1879, né? E superou a vela e outros tipos de iluminação que se tinha até então. Por isso que a gente pode chamar a candeia hoje de lâmpada e entender perfeitamente, né? Mas o irmão Jacó, em determinado momento, já tinha desencarnado, já tinha encontrado seus amigos, já estava mais ambientado ali na colônia espiritual onde ele passou a habitar com a sua filha. Em determinado momento, a filha o leva para uma excursão. Eles saem ali da colônia, vão visitar alguns corações amigos que ele quer reencontrar na Califórnia. E ele expressa, né, o desejo de encontrar Thomas Edison. A filha percebe e o leva para fazer essa visita. E ele diz aqui, já para o final, do capítulo 14 do livro Excursão Confortadora, ele trata desse encontro numa passagem que ele intitula A Palavra de um Grande Benfeitor. Eu vou ler alguns trechos.
Demorávamos entretidos na palestra reconfortante, estava ele ali com a filha e mais uma outra pessoa, quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me, de encontro ao peito, e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. E aí eles começam a conversar, brevemente, mas vale a pena ler, é uma conversa muito rica e instrutiva. E no final, o irmão Jacó traz a seguinte passagem. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se ele não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo. O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, diz o irmão Jacó, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Essa imagem que Thomas Edison nos traz de uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos é de fato muito bonita, porque essa é a conquista espiritual que nós almejamos. Essa é a nossa busca. E estamos todos nós aqui neste esforço, e unidos esses espíritos benfeitores, neste momento que nós vivemos da humanidade, que nos traz desafios grandiosos, mas que a fé viva e a compreensão de que nós estamos amparados e de que todo desafio traz oportunidade de renovação. Esse é até o capítulo no livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, quem quiser ler depois, é um capítulo intitulado Renovação, que ele trata da passagem Brilhe a vossa luz. Vale a pena ler. Todo desafio traz oportunidades de renovação, de desenvolvimento de novas habilidades, de ampliação da nossa compreensão, de aprofundamento de uma vivência maior do amor, caridade em nós. Então, é essa luz que ela vai se acendendo em nós, né? Se ampliando, e ela é conquista, nós não a perdemos. E nós vamos conquistando através da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós que estamos agora no mês de dezembro de 2020, fechando esse ano, agradecemos sempre a nossa casa por tanto amparo, pela possibilidade do trabalho, por estarmos juntos, não é? E eu quero trazer agora no final um texto de Emmanuel, terminar com esse benfeitor. Um texto que, pelo título e pelo seu conteúdo, eu achei que é perfeito para a nossa reflexão de hoje e nos fortalece. Ele está no livro O Caminho Espírita e o título é Tua Lâmpada. Tua fé viva, tua lâmpada. Zelarás por tua lâmpada, para que as perturbações do caminho não te mergulhem nas trevas. O serviço é a chama que lhe define a vida. A compaixão é o óleo que a sustenta. Clareia a estrada
para os que se acolhem na sombra e segue adiante. Vê-los tresmalhados no grande tumulto. Entre eles encontramos os que se julgam em liberdade, quando não passam de cativos da ignorância e do ódio. Os que deliram na ambição desregrada, pisando o cairel de pavorosas desilusões. Os que estadeiam soberbia nas eminências do mundo, admitindo-se encoraçados de poder, sem perceberem o abismo que os espreita. Os que fizeram da vida culto incessante a todos os excessos, e para quem a morte breve surgirá por freio de contenção. E com eles se agitam aqueles outros, que desprezaram as vantagens do sofrimento, transformando o benefício da dor em cárcere de revolta. Os que descreram do trabalho e se enredaram no crime. Os que desertaram da consciência, atirando-se ao fogo do remorso. E os que perderam a fé, incapazes de sentir a bênção de Deus, que lhes brilha no coração. Unge de amor o pensamento transviado de todos os que se demoram na retaguarda, enlouquecidos por sinistros enganos, e derrama o bálsamo do conforto nas feridas abertas de quantos se afligem na estrada, sob a névoa do desespero. Para isso, não contes dificuldades, nem relaciones angústias. Auxilia e ama sempre. Cigarras de compreensão ou de injúria te assaltaram na marcha, entrega os tesouros que carregas, abençoando as mãos que te firam ou te despojem. Mas alça a tua flama de confiança e caminha. Cada golpe desferido na alma é renovação que aparece. Cada espinho que se nos enterra na carne do sonho é flor de verdade a enriquecer-nos o futuro. Cada lágrima vertida nos alimpa a visão. Tua fé viva, tua lâmpada, faze-a fulgir acima de tuas próprias fraquezas, para que um dia possa transfigurá-la em estrela de eterna alegria nos cimos da grande luz. Que o Mestre Jesus possa amparar, abençoar e encontrar em nós campo propício cada vez mais amplo e maior. Encontrar a candeia sobre o candelabro, a lâmpada acima, conectada ao amor divino, na confiança de que Deus nos ama, de que Deus é amor, como já nos disse João, o evangelista. Que o Mestre possa nos amparar e abençoar sempre, e estar conosco em nossos pensamentos, sentimentos, atos, palavras, para que assim consigamos encontrar condições melhores para vivermos o amor em nós. Muito obrigada pela atenção.